Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula de exercício do seu curso de Java. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e chegamos à aula de exercícios da aula 10 do curso de Java. Nessa aula a gente viu as estruturas condicionais, a segunda parte das estruturas condicionais, onde a gente viu o se aninhado e a estrutura condicional de múltipla escolha, que é o switch case. Agora, nós vamos fazer, como sempre, alguns exercícios da Marinha ou da Aeronáutica. Eu nunca vou cansar de dizer, você pode ser sargento da Aeronáutica ou cabo da Marinha. É só dar uma estudada, é só se preparar. A melhor maneira de se preparar? Aqui, ó, Educandos. Aqui é o lugar onde você vai estudar e você vai virar sargento da Aeronáutica e cabo da Marinha. O que você escolher, meu querido. Vamos pro exercício. A primeira questão que eu separei aqui foi essa. Observe o trecho de código a seguir. Então, assim, é um trecho de código, é uma classe, a definição de uma classe bem simples, chamada exemplo, que tem um método main e um comando para escrever Marinha do Brasil na tela. Simplesmente isso. E ele pergunta, com base na classe acima, assinale a opção correta. Esse tipo de questão é muito comum na Marinha e na Aeronáutica, que é assim, ele te dá uma afirmativa e diz assim, olha, marca dessas opções, qual é a única correta? Vamos analisar uma por uma. Precisa receber o array como parâmetro para ser executado? Se você prestar atenção aqui em cima, no método main, eu recebo um vetor. Esse vetor ele é indicado por conta desse colchete, que pode estar aqui ou pode estar depois de args, não tem problema nenhum. A questão aqui, ele está dizendo que para funcionar, eu tenho que passar o vetor. Na verdade, é o seguinte, para funcionar, eu posso passar um vetor de argumentos. Nesse caso aqui, se eu não passar nenhum, ele vai funcionar. Então, a afirmativa da letra A está incorreta. Então, a letra A não vale. Letra B. Os modificadores public e class são desnecessários? Na verdade, ele está falando disso daqui, ó, o public e o class na declaração. Eles são desnecessários? Não. O public até é opcional, mas o class é obrigatório. Então, também está errada a letra B. A letra C. Sua execução dependerá da versão da JVM? Cara, esse código é tão simples que independe da JVM. Qualquer versão que você utilizar, vai funcionar o Systemout.println. Letra D. Essa classe não será executada pela JVM? É claro que ele vai ser executada. Eu dizer que independe da versão não quer dizer que a JVM não vai executar. Qualquer código em Java só pode ser executado pela JVM. E a última, é óbvio que foi a única que sobrou, o método main é o primeiro a ser chamado e executado pela JVM. Essa é a sua resposta certa. Viu como é que é simples? Vamos passar para a próxima. A próxima questão que eu separei foi a seguinte. Observe o código abaixo. Aqui eu tenho um código, percebe o seguinte, ó. Eu tenho um código da classe, deixa eu marcar aqui de vermelho, e eu tenho dentro da classe, eu tenho um método que é o imprimeNome e um método principal, que está lá em cima. Tudo vai começar aqui, no método principal. No método principal eu tenho uma variável nome que recebe João. Depois eu mandei o método imprimeNome passando como parâmetro a string empty. Percebe o seguinte, olha a pegadinha. Nome está com João para a classe principal. Essa variável, ela é local. Depois eu chamo um método chamado imprimeNome, só que eu não passo o nome, eu passo empty. Presta atenção agora. Essa chamada vai fazer com que eu passe o desvio diretamente para o meu método imprimeNome. E aqui, ó, eu tenho um parâmetro chamado nome. E aí você pensa, tá bom, vai receber João. Só que não. Percebe o seguinte, na chamada para o método, eu passei empty como uma string. Então, dentro do método imprimeNome, a variável nome vai valer empty, não João. Deu para entender? Então, muito cuidado com isso. Foi uma pegadinha que eles fizeram aqui na prova. Eles criaram a variável nome lá no método principal para você pensar que o nome é João. Só que, na verdade, aqui, nome vai ser empty. E se prepara que vem mais pegadinha. Depois eu testei o seguinte, se não, essa exclamação é não, nome.isEmpty, o método isEmpty dentro de uma string, ele verifica se a string está vazia. Ele vai perguntar, isEmpty é empty? Aí você vai falar, é empty. Não, não é empty. Empty significa que ele está vazio. No meu caso aqui, eu passei a string empty. Então, isEmpty vai dar falso. Isso é, ele não está vazio. Ele está com a palavra empty. Deu para entender o negócio? Assiste de novo se você ficou com dúvida. Dá uma olhadinha no código. Então, aqui é o seguinte. Como eu disse anteriormente, isEmpty vai estar falso. Ele não está empty. Não isEmpty, não falso, é verdadeiro. Então, ele vai executar a cláusula de cima, que é o Systemout, tudo bem, nome. Então, na verdade, ele vai escrever tudo bem, nome. Só que nome, nesse caso, é empty. Então, ele vai escrever tudo bem, empty, letra A. As outras opções são tudo bem, João, para você ficar confuso. O nome é empty, que seria a segunda cláusula aqui, para escrever o nome é, mas, na verdade, a gente viu que ele vai executar o de cima, não o de baixo. E aí tá aí. Aqui no último, ele ainda diz que vai imprimir os dois. Nada a ver isso. A resposta é letra A. Volta o vídeo se você ficou na dúvida, analise o código para você não ter dúvida nenhuma mais para frente. E mais uma vez,
Vamos dar uma avançada. A última questão que eu separei aqui, a terceira questão, é a seguinte. O que será impresso quando o seguinte programa escrito na linguagem Java for compilado e executado? Aqui tem mais pegadinha, ó. Ele me dá esse código aqui todo e eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho o meu método principal, eu tenho uma variável char, que é a ch. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que uma variável test2, que é string, receba ABCDE. A diferença entre string e char é que char é uma letra só, string são várias letras. String estão entre aspas duplas, char entre aspas simples. Então eu tenho duas variáveis string, test2 e test. Uma é atribuído diretamente a ABCDE e a outra é atribuída através do instanciamento. Então, test não é igual a test2. Test2 é um objeto não instanciado e test é um objeto instanciado. Então, se eu for testar se test1 é igual a test2, ele vai dar falso. Deu para entender? Então, assim, mesmo eles tendo os mesmos conteúdos, uma foi instanciada, a outra não. Então, ele vai dar falso se eu testar igual. Mas existe um método para testar se eles são iguais, mesmo sendo instanciados ou não, que é o equals. Então, vamos continuar aqui, ó. Aqui eu testei se teste é igual a test2. Tá vendo que eu testei aqui com equals e não com igual? Ó? Aqui é um teste com equals, aqui é um teste com igual. Então, o teste com equals vai dar que teste é realmente igual a test2. Então, isso aqui é verdadeiro. Esse equals. Então, ele vai executar a parte de cima, vai ignorar a parte de baixo. Aqui ele vai fazer o seguinte, ch, que vai receber uma letra, porque ch é do tipo char, vai receber o seguinte, ou vai receber charet, que é caractere na posição 0, ou caractere da posição 1 de teste. Então, o caractere da posição 0 de teste é a letra A. E caractere da posição 1 é a letra B. É só você olhar aqui em cima, a posição 0 é a primeira, a posição 1 é a segunda. Isso vai depender do quê? Teste é igual a test2? Como eu disse anteriormente, eles são equals, mas eles não são iguais. Cuidado com isso. Então, teste igual a test2 vai dar falso. Dando falso, ch vai receber o valor de charet1, que seria a letra B. Isso é só eu marcar a minha letra B. Onde está a letra B? Na letra B, olha que coincidência. Deu para entender? Então, muito cuidado com o uso do equals e do igual. Existe uma diferença. Então, o equals, mesmo que o objeto seja instanciado e o outro não, ele vai dar como igual. O igual, o operador de igualdade, não vai dar igualdade entre esses dois. E aí, deu para entender? Terminamos a aula? Ainda não, meu querido. Lembra-se, a gente vai fazer um exercício prático a partir de agora. O exercício prático que eu separei para vocês foi esse daqui, ó. Os tipos de triângulo. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o segmento A valendo 9, o segmento B valendo 12. Tá vendo que é um controle novo? É o slider. Então, e o segmento C valendo 8. Esses três segmentos, 9, 12 e 8, formariam um triângulo? Vamos verificar. Ele forma um triângulo e é um triângulo escaleno. Por acaso eu colocar, por exemplo, 9, 12 e 12, ele forma um triângulo, só que agora isósceles. Se eu colocar 12, 12 e 12, ele forma um triângulo equilátero. Olha lá, equilátero. Se por acaso eu zerar um deles, não tem como formar um triângulo com 12, 12 e nenhum. Eu vou verificar, ele vai dizer que não forma um triângulo. E aí, gostou do exercício? Gostou da problemática que eu gerei aqui para você? Então, nós vamos solucionar esse problema criando essa interface. Abre o seu NetBeans e vamos para a prática. Com o NetBeans aberto, vamos criar um novo projeto, como sempre fazemos, Java, aplicação Java. Vamos dar o nome de projeto triângulo. Vamos desmarcar a classe principal, cuidado com isso, muita gente esquece. Vamos clicar em finalizar. Depois de criar o meu projeto, eu vou criar um novo pacote, chamar de classes, e vou criar também um novo pacote, clicando com o botão direito em pacotes, chamado imagens. Dentro da classe, vamos criar um form JFrame, chamar de tela triângulo. Finalizar, ele vai criar aqui o meu objeto swing, que é o JFrame, e na paleta, vamos criar o seguinte, ó, um label, 2 labels, 3 labels. Depois, em seguida, nós vamos criar o objeto slider, que aqui é controle deslizante. Vamos criar 3 sliders. Percebe o seguinte, ó, eu estou ligando os meus sliders a cada um dos labels. Ligar embaixo. Vou ligar esse aqui também embaixo. Então, criei os 3 sliders. Vou dar uma diminuída nele aqui. Não são números muito grandes. Vê aqui que ele trava quando fica do mesmo tamanho. Fica tudo bonitinho e organizado. Depois desses sliders, vamos criar 3 labels, também alinhados à esquerda, que vão receber o valor do slider. Então, criei aqui os 3. Vamos criar também um label aqui para colocar uma imagem. Vou colocar ele aqui do lado direito. Vamos colocar logo a imagem em icon. Vamos importar para o projeto. Eu tenho aqui na minha mesa
eu tenho a imagem de um triângulo, está dentro dos pacotes. Cliquei em imagens para carregar para o meu pacote de imagens, finalizar, já estou lá com o triângulo, já carregou. Deu uma bagunçadinha aqui, a gente já vai acertar. Vamos eliminar o text. Vou aumentar aqui, a gente tem que reposicionar alguns objetos. Por quê? Porque é chato pra caramba. Vou pegar o label 3 aqui. Então, eu tenho aqui meus 3 controles. Vamos escrever dentro deles segmento A, segmento B e segmento C. Dá uma ajeitadinha. Vou também selecionar os 3 aqui. Esses 3 vão ter o text 0. Então, vim aqui na direita, text 0, dei Enter. Todos eles ficaram. Se eu quiser, eu posso aumentar um pouco a fonte. Vou botar tamanho 18 e vou colocar um foreground cinza para não chamar muita atenção, tá? Só para o valor ficar meio apagadinho. E vou criar aqui um botão para verificar. Então, o texto dele vai ser verificar. Aumentar um pouquinho, aumentar um pouco o texto dele. Vamos aqui, vir em fonte, botar 18. E aqui embaixo, vamos criar um painel, como a gente já utilizou anteriormente. Então, em Container Swing, vamos criar um panel aqui. Esse painel vai receber a minha resposta, que só vai aparecer quando eu clicar em verificar. Vou criar dentro desse panel 2 labels. Vou criar aqui, ó, do lado esquerdo. Cola do lado esquerdo, ó. E dentro do panel, sempre dentro. Você arrasta o panel, tem que ir tudo. E vou fazer o seguinte, ó. Vou aumentar a largura dele até colar do outro lado. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, até colar do outro lado. A partir de agora eu posso selecionar os 2, vir aqui nas propriedades e fazer um alinhamento horizontal centralizado, botando Center. Já está lá. Vamos também formatar a fonte dele para tamanho 24, que é grandão, para ele dar a resposta. Escrever aqui dentro, forma ou não. Isso aqui nem vai aparecer, só para a gente ter uma referência. E vou editar o texto de baixo, tipo de triângulo. É só pra gente ter uma referência aqui. Eu vou colocar esse forma ou não meio azulzinho, né? Então vou vir aqui em foreground, escolhi mais ou menos um azul mais simples. E aqui no triângulo, vamos ver também um vermelho meio pastel. Aqui, tá lá. Tranquilo? Agora vamos dar os nomes aos objetos. Nunca se esqueça, você tem que pausar o vídeo e fazer o seu. Não adianta você ficar só assistindo eu fazer. Botão direito aqui, nome da variável, vou fazer isso em cada um deles. Esse aqui vai ser o SLI de slider A, que é o slider do A. Vou ter SLI B, vou ter SLI C. Aqui eu vou ter meu label, que vai guardar o valor de A, então botão direito nele, nome da variável, LBL A, cuidado com letras minúsculas e maiúsculas, vai devagar com isso, LBL B e LBL C. Vou ter meu botão de verificar, eu vou chamar de BTN verificar. Vou ter meu painel aqui, meu painel de resposta. Vou clicar fora. Alterar o nome. Tá? Painel 1, pan, resposta. Esse daqui vai ser meu label status, se ele forma ou não. E vou ter meu label tipo, que é o tipo do triângulo. Tranquilinho? Muita calma, você tem que fazer o exercício devagar e você tem que fazer. Pausa esse vídeo, cria a sua tela e vamos trabalhar junto. Não adianta só assistir a aula, não adianta ficar só olhando. Depois, quando você for tentar fazer sozinho, você não vai conseguir, vai dizer que Java é difícil e a culpa é toda sua. Feito isso, vamos executar o programa. Vai perguntar qual é a classe principal, só dar OK e ele vai carregar na tela aqui para mim. Na verdade, isso aqui eu não quero que apareça, né? Então eu vou esconder o painel. Lembrando, eu tenho que vir no código-fonte, procurar qual é o meu método construtor, que é o método que tem o mesmo nome da classe, então minha classe se chama tela-triângulo. Eu procuro o método tela-triângulo, esse é o meu construtor. Então nós vamos fazer o pan resposta, ponto, setVisible, false. Isso é, eu escondi assim que eu apertar play. Então vou apertar play de novo e a tela aparecendo já escondeu meu painel de resposta. Ele só vai aparecer quando eu clicar em verificar. Então vamos programar, vim aqui em projeto, botão direito em verificar, eventos, action, action performed. Ele vai criar o código do método e eu vou fazer a mesma coisa. Pan resposta, ponto, setVisible, só que dessa vez eu vou colocar true. Isso é, quando eu clicar no botão verificar, ele vai mostrar a resposta. Vamos executar o programa, apareceu na tela, cliquei em verificar, apareceu minha resposta. Agora eu tenho que fazer com que os segmentos funcionem.
E dessa vez a gente está utilizando o slider. Quando eu arrastar esse slider, eu quero que ele mude esse número. Vamos configurar o slider. Em projeto, vou selecionar os 3 sliders, que eles vão ter a mesma configuração. Aqui para o segmento, nós vamos fazer o seguinte. Nas propriedades do slider, eu vou procurar a propriedade máximo. No caso aqui, o máximo vai ser 20. O mínimo vai ser 0. E o valor, eu tenho uma propriedade value, que está 20. Eu vou botar 0. Então aqui, ó, tá vendo? Todos os sliders colaram na esquerda. Pode ser que seu slider fique apresentado um pouco diferente, porque eu estou utilizando o Mac aqui. No caso do Windows, ele pode ficar um pouco diferente. Então, todos os sliders vão receber de 0 até 20. Vamos clicar com o botão direito no primeiro slider, que é o segmento A, escolher eventos. No meu caso aqui eu não tenho action, eu tenho change, que é modificar. Então, state changed, ele vai criar aqui o método de modificar o slider A. Então, esse aqui é o slider A, state changed. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer com que o LBL A.setText receba o valor que está dentro do slider. Então, SLI A.getValue. Ele vai dar um problema aqui, ó, vamos ver qual é. É tipos incompatíveis, string inteiro. Então, isso aqui é um número inteiro, eu tenho que converter isso daqui de inteiro para string. Basta utilizar a classe wrapper integer.toString. Verifica sempre o erro que ele te dá para você conseguir ver a resposta. Então, isso aqui é o que eu vou fazer para o A. Vou copiar aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa para os outros dois. Ó, botão direito, eventos, change, state changed. Não faça nada correndo. Vamos fazer a mesma coisa para o LBL B, que vai ser o slider B. Pega o valor, converte para string. Vou fazer a mesma coisa para o slider C. Eventos, change, state changed. Vamos executar aqui o LBL C, que vai pegar o valor de slider C e colocar convertido para string. Vamos executar e ver se está tudo funcionando. Pelo menos movimentar o slider, ó. Movimentei o slider, ele já mostrou o valor que está sendo colocado. Tá vendo? O evento está funcionando. Agora nós vamos verificar. Vamos verificar se realmente esses 3 segmentos formariam um triângulo. E aí entra um pouquinho de matemática. Você precisa ter o conhecimento básico da matemática para poder entender isso. 3 segmentos nem sempre formam um triângulo. Para formar um triângulo, cada segmento tem que ser menor do que a soma dos outros 2. Vamos entender isso melhor vendo o status do triângulo criado. Vamos voltar aqui no Action Performed do botão e vamos fazer o seguinte, ó. Vou ter que pegar A, B e C, que vão vir dos meus sliders. O A vai vir do SLI A.getValue. O B vai vir do SLI B.getValue. Percebe aqui que o getValue do slider não tem necessidade de utilizar conversões. Isso é característica do objeto. getValue. Então, eu já tenho A, B e C pegando o valor que estão de cada um dos sliders. Vou fazer um if agora, que é o que a gente viu na aula, né? Se o A for menor do que B mais C, isso é, cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros 2. E B é menor do que A mais C e C menor do que A mais B. Então, eu peguei cada lado, verifiquei se cada lado é menor do que a soma dos outros 2. Se ele for, eu vou fazer com que o LBL status.setText para formam um triângulo. Se não, não forma um triângulo. LBL status.setText não formam um triângulo. Vamos executar. Percebe aqui que eu nunca faço um programa inteiro, eu vou fazendo passo a passo. Então vamos ver aqui, por exemplo, 10, 5 e 15 não formam um triângulo, porque 5 é menor do que 10 mais 15, mas 15 não é menor do que 10 mais 5. 15 é igual a 10 mais 5. Dá uma subidinha aqui, ó. Agora ele vai formar um triângulo. Forma um triângulo. Agora nós vamos ver o tipo de triângulo. Caso ele não forme um triângulo, eu quero dar um traço aqui. Eu não forma triângulo nenhum. Então vou vir aqui, ó. Não forma um triângulo. E o LBL tipo, que foi o que eu criei, setText, vou fazer um tracinho, certo? Então, se por acaso ele não formar triângulo, vou botar aqui, por exemplo, 14, 2 e 0. Não forma um triângulo, fez um tracinho aqui no status. E aí vem o outro desafio. Se ele formar um triângulo, eu tenho que dizer que triângulo ele é. E eu tenho 3 opções. O equilátero, que tem 3 lados iguais, se A foi igual a B e B foi igual a C.
automaticamente A igual a C, então ele é um equilátero. Tem o isósceles, quando dois lados são iguais e um é diferente, e tem o escaleno, quando todos eles são diferentes. Vamos resolver isso utilizando o if encadeado, que foi o motivo da aula 10, né? Foi uma das principais estruturas que a gente viu durante essa aula 10. Então, se por acaso ele for um triângulo, ele vai mostrar que forma um triângulo, e eu vou fazer o seguinte, aqui dentro eu vou fazer outro if. Vamos verificar se ele é equilátero, fica fácil. Se o A for igual a B, cuidado que o igual são dois iguais, e B for igual a C, automaticamente, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C, né? Isso é uma afirmação matemática que eu posso comprovar. Então, se A for igual a B e B for igual a C, o LBL tipo ponto setText vai ser equilátero. Se não, se A for diferente é assim, né? Não igual. Se for diferente de B e B for diferente de C e A for diferente de C, então LBL tipo ponto setText ele é escaleno. Se não, isso é, se ele não é equilátero e ele não é escaleno, ele é isósceles. LBL tipo ponto setText isósceles. Ficou confuso? É muita linha? Fiz muito rápido? Na verdade, eu fiz rápido, eu fiz mais rápido para você usar o pause a seu favor. Então, se eu ficar fazendo muito devagar, falar, vai, faz aí. Se você não tiver, né, a velocidade, cada um tem sua velocidade. Então, eu fiz um pouco mais rápido e você tem o pause a seu favor. Pause o vídeo, olhe o código. Eu vou mostrar o código para você agora. Então, perceba aqui que esse é o código que você precisa digitar. Pause o vídeo, digite calmamente. Perceba o seguinte, esse if aqui, ó, essa estrutura if que eu acabei de selecionar, ela está dentro de um if maior. Então, ela está aninhada. Então, você precisa escrever ele para cá para dentro. Caso você queira arrumar o seu código, você digitou errado e tal, você vem aqui em código-fonte, formatar, e aí ele vai dar uma arrumada, tá vendo? Ele até separou aqui meus operadores para poderem ficar mais visíveis. Vamos executar o programa pela última vez. E agora vamos fazer testes. Vou fazer, por exemplo, um triângulo equilátero. 11, 11 e 11. É um equilátero. Se eu fizer 11, 11 e 14, ele já virou um isósceles. Se eu fizer 10, 11 e 14, ele já é escaleno. Se eu diminuir aqui para 1, ele não forma um triângulo e ele mostra aqui o tracinho. E aí, gostou da aula? Entendeu tudo direitinho? Praticou? Funcionou? Então é isso, meu querido. É para isso que serve a aula de exercício. Os exercícios estão ficando cada vez maiores, cada vez mais complicados, mas você precisa praticar. Nunca se esqueça de praticar. E mais uma vez eu fico por aqui, deixando aquele recadinho de sempre. Se você quiser estudar e quiser realmente trabalhar, porque às vezes a gente estuda só por estudar, mas se você é um pequeno gafanhoto que está procurando o mercado de trabalho, um dos mercados de trabalho que a gente vai apresentar aqui no curso de Java é o concurso público para as Forças Armadas. Então você pode entrar para a Marinha, entrar para a Aeronáutica e trabalhar diretamente com informática. Tá em dúvida? Tem alguma questão? Quer falar sobre isso? É só mandar um e-mail para Educandos. E o e-mail para falar com os caras é fale@sistemaeducandos.com.br. Qualquer dúvida que você tenha, eles estão lá para te responder. Está em dúvida em relação a provas, está em dúvida em relação a questões, está em dúvida em relação a carreira, salários e tudo mais? Fale@sistemaeducandos.com.br. Lá eles vão tirar suas dúvidas, tem muita gente entrando em contato. Se você só quer entrar lá para agradecer, pô, galera, obrigado por patrocinar aí o curso em vídeo, mais uma aula por semana, muitos exercícios, muito material bom, muito conhecimento que você está trazendo pra gente. Agradece os caras lá, manda um e-mail, não custa nada e eles ficam mega felizes em receber as mensagens de vocês. Queria mandar um abraço para todo mundo do Educandos, os meus alunos presenciais, os meus alunos online, todo mundo que estuda e tá na batalha aí para poder entrar para as Forças Armadas. Um forte abraço, meus queridos, seja um aluno do Educandos, vale a pena, e a gente se vê na semana que vem, segunda-feira com a aula 11, na quarta-feira com a aula de exercícios. Um forte abraço, pratique sempre e até a próxima.